começar esse vídeo te fazendo uma pergunta muito séria. Você confiaria a sua vida em um piloto de 62 anos? Obviamente que sim, né? Até porque a experiência passa mais segurança pra gente. Agora imagina descobrir que esse mesmo piloto estava sendo investigado por comandar uma rede de exploração de adolescentes há mais de 8 anos. E no dia 9 de fevereiro de 2026, ele foi preso não como um passageiro, ele foi preso como piloto, dentro do próprio avião antes da decolagem. Guardem esse detalhe porque essa prisão não foi só simbólica, tá? Essa história ela mostra como uma pessoa pode viver duas vidas diferentes. E no final desse vídeo eu vou explicar 2 pontos de como ele conseguiu manter essa fachada por tanto tempo. Eu já falei várias vezes aqui no canal, o verdadeiro perigo, ele não se mostra em forma de ameaça. Muitas vezes ele usa um uniforme, tem um cargo de alta responsabilidade e, na maioria das vezes, carrega vidas nas mãos. Em outubro de 2025, o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, começou a investigar mensagens trocadas entre um homem e adolescentes. No começo, parecia um caso isolado, mas quando os investigadores começaram a puxar os fios, perceberam que não era algo impulsivo. Era algo estruturado, organizado e calculado. E o nome que aparecia nas conversas era sempre o mesmo: Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos. Piloto, morador de Guararema, no estado de São Paulo, tinha uma vida aparentemente muito normal. Profissão respeitada, automaticamente, ali uma confiança. E é exatamente isso que torna tudo muito mais assustador. Em outubro de 2025, uma adolescente resolveu falar. Então ela contou que ela recebia dinheiro através de Pix, valores pequenos ali, entre 30 e 50 reais. Depois disso vinham as propostas de encontro, entre 300 e 500 reais. Primeiro vinha o pagamento e depois vinham as exigências. E claro que logo em seguida as ameaças. Vocês conseguem perceber o padrão? Ele criava uma dependência financeira nas vítimas. E depois usava isso como controle. E as mensagens mostravam que uma clara manipulação. Ele prometia ajuda e depois cobrava. E não era só uma menina não, viu, gente? Quando a polícia começou a cruzar os dados, viu que existiam várias. Mas o que vem agora muda completamente o nível da história, tá? Se você acha que já tá pesado, espera até entender como ele expandia ainda mais essa rede. É aqui que a coisa fica cada vez mais fria e calculada. Segundo as investigações, ele usava uma estratégia que lembra muito, né, o velho e bom esquema de pirâmide. Ele convencia a vítima a trazer uma outra vítima em troca de dinheiro. Então vocês conseguem ver o nível de manipulação. Ele conseguia fazer com que a vítima virasse uma recrutadora. Isso já cria culpa, cria silêncio e cria medo. Porque agora a adolescente ela se sente envolvida, ela vê que ela é parte daquilo, então além de sentir uma enorme de uma culpa, ela também tem muito medo de desmascarar o esquema e acabar talvez sendo presa junto ou coisa pior. Vocês conseguem entender o controle psicológico nisso? Ele não precisava gritar ou fazer grandes ameaças, ele só estruturava tudo. Para encontros presenciais, ele usava documentos falsos, mandava as meninas usarem chapéu e óculos escuros. Fazia tudo em horários discretos, na madrugada, antes de assumir os voos. Guardem essa informação, tá? Antes de pilotar um avião com dezenas de pessoas, ele já tinha passado a noite inteira cometendo crimes. Vocês conseguem entender o abismo entre as duas vidas? A vida de piloto respeitado, cidadão de bem, e a vida de um... Vocês sabem o que é, né? Mas tem ainda uma coisa mais perturbadora. Ele não era um único adulto envolvido. Então agora presta atenção, porque aqui a história deixa de ser só sobre ele e começa a se mostrar algo muito maior. Durante a investigação, 2 mulheres foram presas. Uma avó, que era inspetora de uma escola, e a outra, uma mãe acusada de vender os vídeos da própria filha. E eu fico pensando, mas olha, não quero nem imaginar como que se sente uma criança quando ela descobre que o adulto que deveria estar protegendo ela está fazendo exatamente o contrário. O que vocês fariam? Você confrontaria? Você denunciaria? A polícia acredita que o Sérgio pode ter atuado durante pelo menos 8 anos. Sim, 8 anos. Isso significa que deu tempo suficiente para estruturar algo grande, muito grande. E ele continuava voando. Uniforme impecável, postura confiante e, passando segurança para os passageiros. É como aqueles personagens de filmes e séries que escondem toda uma vida dupla perfeita. Só que aqui não é roteiro, infelizmente é real.
Então chega o dia 9 de fevereiro de 2026 e tudo finalmente muda. Naquele dia, o Sérgio estava escalado para pilotar uma ponte aérea São Paulo-Rio. E a polícia já estava ali monitorando cada passo dele. Ele chegou ao aeroporto de Congonhas normalmente, entrou na aeronave como comandante, mas antes da decolagem, os agentes entraram e prenderam ele ali mesmo, dentro da cabine. Sim, o piloto, algemado antes de decolar. Imaginem o impacto disso. Os passageiros esperando instruções de segurança e o comandante simplesmente sendo retirado sob uma investigação. Ali que a fachada começou a cair. Mas a investigação ainda não terminou, tá? Existe suspeita de que a rede pode ser ainda maior, muito maior. Então vocês conseguem perceber o padrão? Porque casos assim raramente são isolados. Essa história importa porque ela mostra pra gente alguma coisa muito relevante. O perigo pode usar uniforme, pode ter cargo, pode ter reputação, pode até parecer confiável. Mas manipulação tem um padrão. Vem com oferta financeira, vem com segredos, vem com isolamento e com ameaça. Se você é pai, mãe, irmão, amigo de adolescentes, tenta perguntar, conversar com eles, observa qualquer mudança no comportamento. Algum dinheiro inesperado que apareça ou um excesso de segredos estranhos. Guardem isso porque prevenção começa com atenção. Então, o que esse caso nos ensina? Predadores criam dependência antes de criar medo. Manipulação psicológica sempre é calculada. Aparência e profissão não garantem caráter. Redes funcionam com silêncio e culpa. E, obviamente, os pequenos sinais fazem muita diferença. Se esse vídeo te fez refletir, compartilha. E se você quer que eu analise mais casos como esse, onde as aparências enganam ou as pessoas têm uma vida dupla, comenta pra mim aqui embaixo, deixa aqui sua dica de caso pra eu trazer pra gente ver. Eu te vejo no próximo vídeo, cuidem-se e protejam-se para que você não seja a próxima vítima.